11 anos sem uma ligação. 11 anos em que eu passei por falência, por divórcio, por reconstrução completa de tudo que eu tinha. 11 anos em que eu liguei no aniversário dela e ouvi caixa de mensagem. Em que mandei carta no Natal e nunca recebi resposta. Em que fiquei sabendo pela sobrinha que ela tinha casado, que tinha tido um filho, que estava bem, através de terceiros, como se eu fosse um estranho perguntando notícia de alguém que conheceu de passagem numa tarde qualquer. 11 anos em que eu me perguntei, nas madrugadas em que o silêncio pesa mais do que qualquer coisa visível, o que eu tinha feito de tão errado para merecer ser apagado da vida da pessoa que eu tinha jurado proteger desde o primeiro segundo que ela existiu. E então, 3 semanas depois que minha empresa foi parar no jornal regional como caso de sucesso do empreendedorismo local, ela apareceu na porta do meu apartamento no 14º andar. Cabelo arrumado, roupa nova, um buquê de flores na mão, daqueles de floricultura, cara, não de banca de esquina, e disse com uma voz que tinha ensaio em cada sílaba: Pai, eu estava com tanta saudade de você. Saudade. Fiquei olhando para ela sem dizer nada. E naquele silêncio, enquanto ela sorria e esperava que eu abrisse os braços como sempre abri, aconteceu uma coisa dentro de mim que ela claramente não esperava. Eu não senti alegria, não senti alívio. Senti a confirmação fria e definitiva de tudo que eu já sabia, mas que tinha passado 11 anos tentando não acreditar. Ela não tinha voltado porque sentiu minha falta. Ela tinha voltado porque leu o jornal. 11 anos de silêncio absoluto. E ela voltou exatamente quando o dinheiro apareceu. O que aconteceu dentro daquele apartamento naquele dia, ela não esperava. E eu também não. Meu nome é Antônio. Tenho 58 anos. Comecei do zero 3 vezes na vida, e a terceira vez foi a que finalmente ficou. Hoje tenho uma empresa de logística com 17 funcionários, um apartamento que comprei à vista e uma paz que não tem preço porque eu sei exatamente o que custou para chegar até ela. Mas antes de chegar aqui, preciso que você entenda o que existia antes. Porque você só entende o peso de uma perda quando sabe o que havia antes dela. Fui pai aos 26 anos. Minha filha, Carolina, nasceu numa manhã de abril de 1991. Eu estava na sala de espera de uma maternidade do interior de Minas, com a roupa de trabalho ainda suja de cimento, porque ela tinha entrado em trabalho de parto cedo e eu vim direto da obra sem passar em casa. Quando a enfermeira me chamou e me levou para o quarto, vi aquela menina pequena no berço ao lado da cama e fiz uma coisa que nunca tinha feito na frente de ninguém na vida. Chorei sem envergonha nenhuma. Peguei ela no colo com o cuidado de quem tem medo de quebrar algo precioso. Ela abriu os olhos e me olhou com aquela expressão de recém-nascido, que não foca ainda, mas que parece estar vendo alguma coisa importante. E eu pensei com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Vou fazer tudo para que essa menina nunca precise de nada. Aquela promessa custou caro, mas eu cumpri cada parte dela durante anos. Trabalhei em obra durante toda a infância dela. Acordava às 5 da manhã. Voltava às 7 da noite. Fim de semana, às vezes também. Não era o pai presente do jeito que eu queria ser. Não tinha tempo para isso. Mas era o pai que aparecia em tudo que importava. Festa da escola. Formatura do fundamental. Apresentação de dança onde ela ficava 2 minutos no palco e eu filmava como se fosse o espetáculo mais importante do ano. Me lembro de um sábado de chuva forte, ela com uns 8 anos, que a gente ficou presos em casa o dia inteiro. Sem televisão porque o sinal tinha caído, inventamos um jogo de cartas com regras tão complicadas que nenhum dos dois entendia direito. E ficamos 2 horas rindo de não entender as próprias regras. A Fátima olhava da cozinha com aquele sorriso de quem guarda a cena na memória. Eu guardei também. Guardei porque sabia, sem saber que sabia, que ia precisar dessas memórias mais tarde.
A Fátima e eu fomos nos afastando com os anos, do jeito que casamento jovem às vezes vai. Sem drama, sem traição. Só dois adultos que cresceram em direções diferentes e um dia olharam um para o outro e perceberam que tinham virado estranhos com endereço igual. Separamos quando a Carolina tinha 12 anos. Fizemos o possível para que ela não sentisse o processo como campo de batalha. Acho que fizemos razoavelmente bem nisso. Pelo menos foi o que eu acreditei por muito tempo. Mas aí eu ainda não sabia o que estava por vir. Talvez você já esteja percebendo algo que eu mesmo demorei anos para enxergar. Depois da separação, me esforcei para continuar presente da forma que a situação permitia. Pagava a pensão em dia, sempre, mesmo nos meses em que o dinheiro apertava e eu precisava escolher entre pagar conta ou pensão. A conta podia esperar. A pensão, não. Ligava toda semana. Buscava a Carolina no fim de semana quando ela queria vir. E ela queria, por um tempo. Com 15, 16 anos, ela foi ficando mais distante. Coisa de idade, eu dizia para mim mesmo. Com 17, a Fátima arrumou um namorado novo, um cara que tinha mais dinheiro do que eu, carro do ano e casa em bairro bom. E eu comecei a notar uma mudança sutil na Carolina. Uma frieza que não era dela. Palavras que pareciam emprestadas de outra boca. Numa tarde de domingo, quando fui buscá-la para o almoço de fim de semana, ela disse que não ia poder ir, que tinha compromisso. Tudo bem, eu disse. Semana que vem, então. Semana que vem, ela também não pôde. Nem a seguinte. Continuei ligando. Continuei aparecendo nos eventos quando era chamado, que foram ficando cada vez mais raros. Dei espaço porque aprendi cedo que pressionar adolescente é a forma mais eficiente de perdê-la de vez. Mas o espaço que eu estava dando estava sendo preenchido por uma narrativa sobre mim que eu não estava presente para contestar. E eu não percebi a tempo. E pagaria caro por isso. A ruptura de verdade aconteceu quando Carolina tinha 19 anos. Eu tinha passado por um período financeiro difícil. Uma sociedade que deu errado. Um sócio que sumiu com parte do capital. Dívidas que se acumularam enquanto eu tentava segurar o que restava. Não era o homem de carro do ano. Era o pai que aparecia de ônibus quando o carro estava no conserto que eu não tinha dinheiro para pagar. Num jantar de família, num aniversário da avó dela, Carolina me apresentou para um amigo com uma frase que eu não esqueço. Esse é meu pai. A gente não se vê muito. Não, a gente não se vê muito porque ela parou de atender minhas ligações. Não, a gente não se vê muito porque os fins de semana foram sumindo sem explicação. A gente não se vê muito. Como se fosse fato neutro. Como se fosse escolha dos dois, de igual para igual. Fiquei em silêncio. Sorri para o amigo. Continuei o jantar. Mas guardei aquela frase num lugar que não esquece. 6 meses depois, ela me ligou pedindo dinheiro para uma viagem com amigas. E pela primeira vez na vida, eu disse que não podia naquele momento. A voz dela mudou imediatamente. Ficou fria. Disse que tudo bem, que ia resolver sozinha. E desligou sem se despedir. Demorei 3 semanas para conseguir falar com ela de novo. Quando consegui, a conversa foi curta e educada do jeito que conversa com estranho é. Aquela educação sem calor que é pior do que qualquer briga, porque pelo menos a briga te dá algo para responder. E foi ali que eu entendi, com uma clareza que doeu de um jeito novo, o padrão que estava se formando há anos. Quando eu servia, eu existia. Quando eu não servia, eu sumia. Mas o que eu ainda não sabia era o tamanho que aquilo ia tomar. Eu devia ter percebido antes, mas a gente sempre acha que tem mais tempo. O afastamento foi completo quando ela tinha 21 anos. Não houve briga. Não houve confronto. Não houve cena dramática que eu pudesse apontar e dizer: foi aqui que quebrou. Foi acontecendo como erosão, gradual e constante. Até que um dia eu tentei ligar e a ligação não completou. Número bloqueado.
Minha filha de 21 anos tinha bloqueado o número do pai. Fiquei olhando para o celular por um tempo que não sei medir. Tentei pelo WhatsApp. Bloqueado também. Mandei mensagem pela prima em comum. 2 dias depois, a prima respondeu que a Carolina estava bem, que tinha pedido espaço, que era melhor eu respeitar por enquanto. Por enquanto. Por enquanto durou 11 anos. Nesse tempo eu passei por coisas que um pai deveria poder contar para a filha. A falência que fechou as portas da empresa num mês de março frio. A manhã em que cheguei no escritório e a fechadura tinha sido trocada porque o aluguel estava atrasado. A tarde em que vendi o carro para pagar dívida e voltei para casa de ônibus com a chave do carro ainda no bolso por hábito. Passei por uma cirurgia no joelho que complicou e me deixou hospitalizado por uma semana. Sozinho. Sem visita que fosse filha. O enfermeiro de plantão, um rapaz de uns 25 anos, me perguntou numa noite se eu queria que chamasse alguém da família. Olhei para ele e disse: "Não tem ninguém para chamar." Ele ficou um segundo em silêncio. Assentiu com aquela profissionalidade respeitosa de quem aprendeu a não perguntar o que está por trás das respostas, e saiu do quarto. Fiquei olhando para o teto daquele quarto de hospital e pensei na Carolina. Não com raiva. Com aquela tristeza pesada que não tem dramaturgia, que não faz barulho, que só ocupa espaço de forma permanente. Um pai hospitalizado sozinho pensando na filha que bloqueou o número. Fiquei sabendo que ela tinha casado por uma sobrinha que me mandou fotos sem querer, achando que eu já sabia. Fiquei sabendo que tinha tido um filho, meu neto, pela mesma fonte. Um neto que existia no mundo há 4 anos e eu não sabia o nome. Guardo esse fato num lugar muito específico dentro de mim. Não de raiva. De uma tristeza que tem peso e forma próprios, diferente de qualquer outra coisa que eu já senti na vida. Mas eu não parei. Parar era a única coisa que eu não podia me dar ao luxo de fazer. Algumas pessoas entendem o que significa continuar caminhando quando o chão some. Outras nunca vão entender. E tudo bem. A reconstrução começou de verdade quando eu tinha 49 anos. Não foi inspiração. Não foi um momento cinematográfico de virada. Foi uma manhã de segunda-feira em que eu acordei no quarto alugado, contei o dinheiro na conta e decidi que aquela situação tinha chegado no limite do que eu estava disposto a aceitar como minha vida. Comprei um caminhão velho num leilão com o que restava. Comecei fazendo frete por conta própria. Mudanças, entregas pequenas, qualquer coisa que coubesse no veículo e pagasse o suficiente para cobrir o dia. Acordava às 4:30 da manhã. Dormia quando terminava. Não recusava serviço. No segundo ano, comprei o segundo caminhão. Contratei o primeiro funcionário, um rapaz chamado Davi, que tinha 18 anos, vinha de família pobre e precisava de uma chance de verdade, não de promessa. Dei a chance. Ele correspondeu de um jeito que me lembrou de mim mesmo 30 anos antes, aquela fome de provar que valia. Hoje o Davi é meu gerente operacional e tem 25% da empresa. Em 5 anos tinha frota, CNPJ e contratos com 2 redes de supermercado da região. Não foi linear. Teve mês de fluxo de caixa tão apertado que eu dormia mal e acordava pior. Teve contrato que caiu na última hora depois de semanas de negociação. Teve funcionário que sumiu com o equipamento e eu precisei engolir o prejuízo e seguir em frente, porque parar para chorar o leite derramado é luxo que empresa pequena não tem. Mas eu não parei. E quando o jornal regional veio fazer a matéria e colocou meu nome e minha foto na capa da edição de domingo, alguma coisa mudou. Não em mim, no telefone. Números que eu não reconhecia. Pessoas que tinham sumido há anos querendo retomar contato. Parentes distantes perguntando como eu estava. Velhos conhecidos que não davam notícia desde os tempos difíceis agora, com mensagem carinhosa na caixa de entrada. Eu observei tudo aquilo com aquela calma de quem já viu esse filme antes.
E esperei, porque eu sabia que a ligação que realmente importava estava por vir. 3 semanas depois da matéria, a Carolina apareceu na porta. E o que aconteceu naquela sala, ela não esperava, porque eu também me preparei. O que eu encontrei naquela conversa não foi o que eu planejei. Foi algo que eu não tinha mais esperança de encontrar. Eu a deixei entrar. Não por fraqueza, não por saudade que me fez baixar a guarda. Eu a deixei entrar porque tinha me preparado para aquele momento há muito tempo e sabia exatamente o que precisava dizer. Ela entrou olhando em volta com aqueles olhos que eu conhecia desde que ela tinha horas de vida, agora num rosto adulto de 32 anos que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. Olhou para o apartamento, para a vista lá embaixo, para os móveis que eu tinha escolhido com calma depois de anos comprando o que cabia no orçamento. Sentou no sofá. Colocou o buquê na mesa de centro com um cuidado que parecia ensaiado. "Você está bem", ela disse. Não era pergunta. Era constatação de quem chegou esperando encontrar outra coisa. "Estou", eu disse. "E você?" "Bem, também." Ela sorriu com aquele sorriso que eu conhecia de cor. "Eu vi a matéria no jornal. Fiquei tão orgulhosa de você, pai." Pai. A palavra pousou no ar entre nós dois como uma pedra jogada num lago parado. Eu a observei com aquela calma que levei anos para construir dentro de mim. A calma de quem sofreu o que tinha para sofrer e, do outro lado, encontrou algo mais sólido do que a dor. "Você tem um filho", eu disse. "Fiquei sabendo pela sobrinha. Quantos anos ele tem agora?" Ela piscou. Não esperava essa abertura. "4", ela disse. "O nome é Mateus." "Mateus", repeti o nome em voz alta, devagar. "Eu tenho um neto de 4 anos que nunca vi." Silêncio pesado. "Antônio." "Não me chama de pai agora." E Antônio 1 segundo depois. Eu disse com tranquilidade. "Escolhe um." Ela fechou os olhos por um momento. "Pai", ela disse. "Eu sei que errei." "Você bloqueou meu número", eu disse. Voz firme, sem raiva, sem tremor. Com 21 anos, sem explicação, sem conversa, sem nada. E eu fiquei 11 anos sem saber se você estava viva ou morta, a não ser pelo que chegava por terceiros. "Eu estava com raiva", ela disse. "Ouvia muita coisa da minha mãe sobre você. Era jovem. Acreditei em coisas que não devia ter acreditado sem ouvir você." "O que você ouvia?" Ela hesitou por um segundo longo. "Que você tinha abandonado a gente. Que a separação foi culpa sua. Que você sumia quando as coisas ficavam difíceis." Deixei o silêncio ocupar espaço por um momento que ela não tentou preencher. "Eu paguei pensão em dia durante todos os anos que a lei exigia", eu disse. "Mesmo nos meses em que precisei escolher entre pagar conta e pagar pensão. Fui em cada formatura que você me chamou. Liguei toda semana durante anos até o número ser bloqueado. Não sumi. Fui sendo empurrado para fora devagar e fiquei do lado de fora porque não tinha mais como entrar." Ela não respondeu de imediato. "Eu sei", ela disse finalmente. A voz estava diferente agora. Menos preparada. Mais real. Cresci e fui entendendo as coisas de outro jeito. Fui vendo que a história que eu tinha na cabeça não batia com o que eu lembrava de verdade. "E quanto tempo você levou para entender isso?" Pausa longa. "Uns 5 anos", ela disse baixinho. Repeti devagar, para que cada palavra pousasse. 5 anos. Silêncio. "E você esperou mais 6 para aparecer." Eu não sabia como chegar. "Sabia o número", eu disse. "Eu nunca mudei." O silêncio que se seguiu foi o tipo que não pode ser preenchido com palavra nenhuma. O tipo que precisa ficar ali, sendo sentido pelos dois lados, sem que ninguém tente atalhar. Eu me levantei sem dizer nada. Fui até o escritório. Voltei com uma pasta grossa e coloquei na mesa de centro ao lado do buquê. "O que é isso?" ela perguntou.
São 11 anos, eu disse. Comprovantes de ligação tentada. Mensagens enviadas sem resposta. Cartas de Natal com aviso de recebimento devolvidas sem retirada. Uma linha do tempo documentada do que aconteceu do meu lado durante o tempo que você ficou do outro. Ela olhou para a pasta sem abrir. Não fiz isso para te acusar, eu disse. Fiz porque aprendi da forma mais dura que a narrativa de quem está presente pode ser destruída pela narrativa de quem conta a história de longe. Precisava ter o meu registro. Para mim, não para você. Ela ficou olhando para a pasta por um tempo, e então fez uma coisa que eu não esperava. Pegou a pasta, abriu na primeira página e começou a ler. Ficou ali por quase 20 minutos, em silêncio completo, folheando página por página, lendo cada comprovante de ligação, cada mensagem impressa com data e hora, cada carta devolvida com carimbo de não retirada. 11 anos de tentativa documentada, numa pasta, na mão dela. Quando terminou, fechou com cuidado, colocou de volta na mesa. Ficou um silêncio longo. O tipo que tem peso, e quando ela falou, a voz era diferente de tudo que tinha usado até então. Sem script, sem preparação, completamente exposta. Eu vim porque vi a matéria, ela disse. Minto se disser que não foi o que me deu o empurrão final. Mas também vim porque faz 5 anos que eu quero vir, e não sei como começar. Olhei para ela por um tempo longo. Essa mulher de 32 anos que foi uma menina de colo numa manhã de abril de 1991, que cresceu ouvindo uma versão de mim que não era eu, que fez escolhas que machucaram de um jeito que não tem palavras adequadas para descrever, e que agora estava sentada na minha sala, dizendo uma verdade que ela não precisava ter dito. Podia ter ficado na versão bonita, que era só saudade, que o jornal foi coincidência, que 5 anos de entendimento e 6 de silêncio foram só timidez. Mas ela disse a verdade. Depois de 11 anos, ela disse a verdade. E isso teve um peso que eu não esperava sentir. Eu ouço, eu disse. O que veio depois não foi reconciliação fácil. Foi algo mais difícil e muito mais real. Ela voltou 2 semanas depois. Dessa vez, trouxe o Mateus. Eu não sabia o que esperar. Não sabia como ser avô de uma criança que não me conhecia. Não sabia se ia conseguir segurar o que estava dentro de mim sem deixar transbordar algo que não era para ele carregar. Mas o Mateus entrou na sala, parou, me olhou com aquela seriedade absoluta de criança que avalia adulto desconhecido sem disfarçar. E perguntou sem rodeio: "Você tem brinquedo aqui?" Não tinha, mas disse que tinha um parque do lado do prédio. Ele pegou minha mão sem cerimônia, com aquela naturalidade de criança que ainda não aprendeu que às vezes as mãos machucam, e foi andando pelo corredor como se o caminho já fosse conhecido. Desci com ele de mão dada até o parque. E naquele parque, naquela tarde de quarta-feira comum, eu entendi uma coisa que tentei entender durante 11 anos e nunca consegui completamente. Que a vida não espera você processar tudo para continuar acontecendo. Que às vezes o que chega não é o que você perdeu. É outra coisa. Diferente. Com nome diferente e rosto diferente e mãozinha que agarra a sua sem avisar. E que isso também é suficiente para seguir em frente. Não vou dizer que tudo ficou bem de um dia para o outro. Não ficou. A Carolina e eu tivemos conversas que doeram nos dois lados. Houve uma tarde em que eu precisei dizer coisas que estavam guardadas há 11 anos, e ela precisou sentar ali e ouvir sem se defender. Houve outra em que ela disse coisas sobre como cresceu vendo a situação, sobre o que a mãe contava, sobre como uma criança constrói uma versão do ausente que vai servindo para explicar a dor. E eu precisei ouvir sem interromper mesmo quando cada palavra era uma versão de mim que eu não reconhecia. Não foi bonito, não foi rápido, mas foi honesto. E honesto, aprendi tarde demais. E ainda bem que aprendi,
É a única fundação que sustenta qualquer coisa que valha a pena. Teve também a conversa sobre dinheiro, porque ela pediu ajuda financeira no terceiro encontro, um valor para reformar a casa onde morava com o marido e o Mateus, razoável, sem exagero. Mas eu precisava saber. Não por crueldade, por necessidade. Se eu não tivesse o que tenho hoje, eu disse, olhando direto para ela, você teria aparecido? Ela ficou em silêncio por um tempo, que foi resposta suficiente. Provavelmente não tão cedo, ela disse finalmente. Talvez nunca. Eu honestamente não sei. Aquela resposta me desarmou de um jeito que nenhuma mentira bonita teria conseguido. Porque ela podia ter mentido. Era simples. Era o que eu queria ouvir. E ela escolheu não mentir. Vou te ajudar, eu disse. Não porque você é minha filha e eu tenho obrigação, mas porque eu escolho. E preciso que você entenda a diferença entre as duas coisas. Ela assentiu sem falar. E preciso que você entenda também, eu continuei, que o que eu tenho hoje não compra os 11 anos. Não paga o Natal sem resposta. Não paga a semana que fiquei hospitalizado sozinho. Não paga o neto que completou 4 anos sem me conhecer. Eu sei, ela disse. A voz estava baixa. Então está dito, eu disse. E não precisamos voltar nesse assunto. Ajudei com a reforma. Não porque esqueci. Não porque estava tudo resolvido e consertado e bonito de novo. Mas porque decidi que carregar ressentimento ativo era um peso que eu não queria mais. Não por ela. Por mim. Porque aprendi, nos anos mais duros, que a raiva que você guarda não machuca quem foi embora. Machuca quem ficou carregando. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que não aconteceu. Não é abrir a mesma porta com a mesma ingenuidade de antes. Perdoar é decidir que a dor não vai mais mandar em você. Demorei 11 anos para chegar nessa conclusão. Mas cheguei. E o que veio depois disso, eu não esperava mais encontrar. Hoje o Mateus vem me visitar toda quinzena. Ele tem 4 anos e meio e já sabe o caminho do parque de cor. Entra na sala, vai direto à gaveta onde eu guardo o biscoito que ele gosta, como com aquela eficiência séria de criança que tem prioridades muito claras no mundo. E só depois disso vem me dar um abraço como se a ordem fizesse todo o sentido do universo. Eu deixo. Porque faz. Outro dia ele me perguntou por que eu morava sozinho. Disse que às vezes as pessoas moram sozinhas e ficam bem assim. Ele ficou pensando por uns 3 segundos, com aquela concentração cômica de criança que trata perguntas simples como questão filosófica séria. E então disse, mas agora você tem eu. Guardei essa frase. Não no mesmo lugar onde ficam as mágoas. Não no arquivo onde estão os 11 anos de silêncio e as cartas devolvidas e o quarto de hospital sem visita. No outro lugar. O lugar onde ficam as coisas que valem a pena carregar. A Carolina e eu estamos construindo algo que ainda não tem nome exato. Não é o que tínhamos antes porque o que tínhamos antes foi destruído e não volta. É outra coisa, nova, feita de material diferente, mais honesta, com bordas mais definidas, mais frágil em alguns pontos e mais sólida em outros, do jeito que as coisas reais costumam ser. Ela ainda está aprendendo a me ver sem a lente do que lhe contaram. Eu ainda estou aprendendo a confiar sem ficar esperando o próximo afastamento. Os dois estamos aprendendo. O Davi continua sendo o meu gerente. A empresa continua crescendo. O apartamento continua com a vista que eu não tinha quando ela decidiu que não precisava mais de mim. Toda manhã eu acordo, faço café, sento na janela por uns 10 minutos antes de começar o dia e olho para aquela vista que custou 3 recomeços para conquistar. E penso numa coisa simples que levou a vida inteira para entender de verdade. Você não pode controlar quem fica. Você não pode forçar ninguém a enxergar o que você vale antes que estejam prontos para enxergar. Você não pode abreviar o tempo que algumas pessoas precisam
para entender o tamanho do erro que cometeram. Só pode controlar quem você se torna enquanto espera, e o que você constrói com o tempo que sobra depois que para de esperar. Porque tem um momento em que você para de esperar. Não de forma amarga, não batendo a porta, não declarando que acabou. Você simplesmente começa a viver de verdade, de dentro para fora, sem deixar espaço vazio para ser preenchido pela ausência de quem foi embora. E é exatamente quando você para de esperar que as pessoas aparecem na porta. Com buquê de floricultura cara e saudade ensaiada. E você precisa decidir, olhando para aquela porta, o que você faz com isso. Não o que você deveria fazer. Não o que a família acha que você deveria fazer. Não o que faria a pessoa que você era antes dos 11 anos. O que você agora, com tudo que você viveu, e tudo que você construiu, e tudo que você aprendeu, decide fazer com aquela porta aberta. Eu abri. Não da mesma forma, não com a mesma ingenuidade, não com o mesmo peito exposto de antes, mas eu abri. Porque aprendi que fechar porta por mágoa é tão perigoso quanto abrir por desespero. Os dois te deixam refém de algo que não é você. Se você está ouvindo isso e se reconhece em algum lugar dessa história, seja como o pai que ficou esperando do lado de fora por anos sem entender por quê, seja como o filho que um dia olhou para trás e viu o tamanho real do que deixou para trás. Seja como alguém que está exatamente agora no meio disso tudo, sem saber que lado escolher, eu tenho uma coisa para te dizer. O tempo que você perdeu não volta. Isso é verdade e é pesado, e não adianta fingir que não é. Mas o tempo que resta é seu, completamente seu. E o que você faz com ele a partir de agora é a única história que ainda dá para escrever diferente. Me conta nos comentários se você já foi esse que ficou esperando do lado de fora. Ou se foi o que foi embora e um dia olhou para trás e viu o tamanho do que deixou. Ou se está no meio agora, sem saber o que fazer com uma porta que não sabe se deve abrir ou fechar. Eu leio tudo. Sempre.